Feche seus olhos se você puder. Nós adoramos ao Senhor pela presença dEle nesse lugar. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado pelo seu amor sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós celebramos o que conhecemos. Jesus nasceu. Nós celebramos um amor que ultrapassou gerações. Nós celebramos uma história que não é uma ficção científica. Nós celebramos uma história de um Deus que se fez homem e morreu por nós na cruz, mas o mesmo Deus que também decidiu ser menino. Nós celebramos o Emanuel. Coloca a mão no seu coração e diga: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse dia. Vira para quem está do seu lado e fala assim: ainda bem que você sentou nessa cadeira. Você deve ter feito algo de muito bom para sentar do meu lado. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, amém? Seja bem-vindo à Igreja Vitória. Você que está aqui pela primeira vez, que Deus abençoe você. A gente está muito feliz de celebrar o Natal. Olha para quem está perto de você e fala assim: eu percebi que nesse Natal você comeu muito doce, que sua cara está inchada. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração há alguns dias, e hoje eu meditei sobre isso e Deus trouxe uma revelação fresca sobre esse dia, que é o 25 de dezembro. Sabe, por muitos anos a gente não celebrou esse dia, porque a gente viveu numa cultura, por muito tempo, um pouco alienada da sociedade. E a gente, por muitos e muitos anos, entendemos que Natal era só mais um dia. E eu lembro de uma época da igreja, não a nossa Igreja Vitória, mas de modo geral, a gente via demônio em tudo, né? Principalmente em árvore de Natal. Parece que o demônio ficava atrás da árvore de Natal. E a hora que você montava a árvore, ele... E aí tem aquelas pessoas que falam assim: pastor, mas a árvore de Natal é a árvore do diabo. Não, irmão, se você comprou, ela é sua. E sabe, a gente, por muito e muito tempo, a gente olhou para coisas como essa. Eu lembro de uma vez um cara, ele já tinha ficado com todas as mulheres de Campo Grande, não sobrou nenhuma. Ele tinha feito todas as coisas de errado, casado mais de 10 vezes. Aí um dia ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu não celebro o Natal, porque Natal, sabe, é o São Nicolau. Aí eu falei assim: cara, você só não namorou com São Nicolau porque não existe. Sabe, a gente, uma mania da gente demonizar coisas, mas não valorizar o que é de verdade. E de verdade, irmão, o Natal não tem a ver com o Papai Noel mesmo. O Natal tem a ver com sua família reunida, celebrando o verdadeiro e único motivo, que é Jesus. Natal não tem a ver com um bebê numa manjedoura. Natal não é sobre uma manjedoura que recebe um bebê. O Natal tem a ver com uma cruz que entregou Jesus Cristo por nós. Esse é o Natal que nós celebramos. E de verdade, irmão, eu não sei como foi o seu dia, como foi o seu domingo, mas eu percebo que todos os dias nós temos uma oportunidade. E talvez hoje é um dia daqueles que você olhou para os seus parentes e falou assim: agora eu sei porque a gente passa um ano inteiro sem se falar. Mas que privilégio, né, a gente poder estar junto. Eu estou aqui hoje com Jesus Country, galera, com vocês. Pastor Jason, apóstolo Jason, meu irmão de sangue, de verdade. Desde que eu conheço ele, eu sou irmão dele. E também estou aqui com meus pais, apóstolo Samuel, apóstolo Neila. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida deles. Amém. E agora que eu já saudei você, eu vou tirar o terno. Mas a gente sabe que Natal não tem a ver com árvore de Natal, não tem a ver com comprar presente e dar presente. Natal não tem nada a ver com isso, irmão. Você faz se você quiser, você compra o presente se você quiser. Jesus não está preocupado com isso, irmão. O verdadeiro sentido do Natal é a gente parar um dia do ano e lembrar que mesmo que Jesus não nasceu, obviamente, nessa data, nós celebramos um dia, o Deus que nasceu menino, que veio para a terra morrer por mim e por você. Quem está comigo, diga amém. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, versículo 23 em diante.
que nós vamos conhecer um pouco sobre a história de Jesus. Você está comigo? Diga amém. Lucas capítulo 3, versículo 23. A Bíblia diz assim: Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Melque. Melque era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matias. Matias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matias. Matias filho de Semei. Semei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressa. Ressa era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melque. Melque era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Está comigo? Diga amém. Cozã era filho, me perdi aqui, de Elmadã. Elmadã era filho de Er era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Diga comigo bem forte: Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Elequim. Versículo 31. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená, não passa até quando não se separar eu paro. Mená era filho de Matatá, que é um bom nome para você dar para o seu filho. Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de, não é o sushi que você come depois do culto, Naasson. Naasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin, que era o administrador da época. Admin era filho de Arni, que era o que você passava na perna quando dói. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Fala comigo, Pérez. Mais forte, igreja, diga Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Hagaú. Hagaú era filho de Faleque. Faleque era filho de Eber. Daí que são meus nomes, veio da Bíblia, amém ou não amém? Eber era filho de Samuel Cardoso, não, esse é o outro. Eber era filho de Selá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Tem nome aqui que você fala em línguas, se você ler rápido. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé do dilúvio. E Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalalel. Maalalel era filho de Cainã. E Cainã era filho de Enós. Enós era filho de Sete. Sete era filho de Adão. E Adão era filho de Deus. Não me pergunte de onde veio Cristo, porque ele tem uma história. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia está dizendo que Lucas foi um pesquisador sobre Jesus. Lucas não foi um discípulo de Jesus. Lucas foi alguém que pesquisou sobre Jesus e resolveu escrever uma carta sobre os feitos de Jesus. Ele começa dizendo, a carta de Lucas, que ele pesquisou muito sobre Jesus, sobre as histórias, sobre os milagres. Então ele começa a registrar, e aqui em Lucas ele começa a falar sobre o nascimento de Jesus. Ele fala como Jesus veio para a terra, como foi tudo isso, como Maria, uma mulher que era virgem, que recebeu uma mensagem diretamente de um anjo, que ficaria grávida do filho de Deus. Ele conta tudo isso, mas no capítulo 3 ele começa a falar sobre a genealogia de Cristo. A genealogia de Cristo. E dentre tantos nomes, eu estava conversando hoje na mesa apostólica lá em casa com os apóstolos, e a gente conversando, debatendo, cada um com a sua teologia, porque eu sou apóstolo com você, agora eu sou apóstolo também, depois de comer um baita de um pudim, e a gente conversando sobre como Deus é poderoso quando Ele coloca as coisas na Bíblia. Tudo que está na palavra de Deus, irmão, tem um sentido. E aí eu quero que você escute sobre um cara chamado Pérez. Fala comigo, Pérez, que a gente leu aqui, que era um dos filhos de Esrom. Aliás, Pérez era filho de Judá.
Quando eu coloquei o nome do meu filho de Judá, eu fui pesquisar um pouco sobre a história de Judá, e tinha uma história que eu nunca entendi muito, que está em Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38 vai falar um pouquinho sobre a história de Judá. Judá foi um dos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, fala comigo, 12 filhos. Fala mais forte, 12 filhos. E quando Jacó teve esses 12 filhos, ele fez as 12 tribos de Israel. Judá foi o quarto filho que nasceu de Jacó. E Judá significa louvado seja Deus. Esse é o significado do nome Jacó. Desculpa, Judá. Judá é uma das tribos, e uma das profecias vai dizer que Jesus, ele viria da raiz da tribo de Judá, que ele viria da raiz de Davi. Então, Jesus, ele precisava cumprir as profecias liberadas acerca dele. Imagina só quantas palavras foram liberadas sobre Jesus, e uma delas é que Jesus nasceria da tribo de Judá. Só que a história de Judá não é uma das melhores histórias, talvez não é a história mais romântica que você vai ouvir num dia de Natal. Porque a história de Judá, está lá em Gênesis 38, vai dizer que Judá casou com uma mulher cananeia, e ele começou a ter filhos, e um dos seus filhos, Er era o nome dele, foi um cara muito ruim. Ele casou com uma mulher chamada Tamar, e os dois tiveram ali um casamento, mas não tiveram filhos. E naquela época, filho era sinal, é diferente de hoje, irmão. Naquela época, filho era sinal de honra, filho era sinal de legado, filho era sinal de bênção. Então as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram rejeitadas pela sociedade. E quem era um patriarca, quem era pai também, precisava que a sua geração continuasse. Então quando Judá tem esse filho, ele está acompanhando a história deles. O filho dele, por ser um cara muito ruim, a Bíblia diz que Deus tirou a vida dele. E aí Tamar fica sozinha. Então Judá tem outro filho. Ele fala para outro filho dele, ele fala assim: olha, você vai casar com ela agora, porque ela não pode ficar sem filhos, a gente precisa continuar a nossa geração. Só que esse filho de Judá fala assim: tá bom, eu caso com ela, mas não vou ter filho. Aí a Bíblia vai dizer, está na Bíblia, amém? Que todas as vezes que eles tinham relações, ele lançava a sua semente ao chão, porque não queria ter filhos com Tamar. E por causa disso, Deus também tirou a vida dele. E agora Tamar está mais uma vez sozinha, sem nenhum filho. Judá casado, a sua esposa morre, Judá está cada vez mais velho, e Tamar vai morar numa vila. Fala comigo, numa vila? Você está me acompanhando? Diga amém. E quando Tamar chega nessa vila, ela fica por lá escondida como uma viúva, até que um dia que Judá de repente vai parar nessa vila. Tamar fica sabendo que o sogro dela está vindo, e ela arma um plano. Ela pensa assim: eu preciso gerar alguma coisa, eu preciso gerar um filho. Então a Bíblia vai dizer que Tamar se veste de prostituta, põe um véu, esconde o rosto, e Judá está lá nessa cidade. De repente ela se aproxima de Judá, e Judá fala para ela assim: tá aí, eu acho que eu vou dar uma pecadinha. E ele fala para ela: o que você precisa para a gente estar junto? Ela fala assim: olha, você me dá isso, me dá aquilo, me dá um cajado, me dá um rebanho, me dá isso, aquilo. E Judá não reconheceu, porque achou que era uma prostituta. E a Bíblia fala que eles tiveram relações. Passa um tempo, ela fica grávida. Judá fica sabendo, vou resumir aqui para você, que aquela prostituta com que ele teve relação, na verdade era a sua própria nora. Então o filho, eu não sei nem explicar isso, é como se o filho dele fosse neto dele, é isso? O filho dele é neto dele. E aí quando ela está grávida,
e ela vai gerar filhos, descobre que é gêmeos. Cara, essa história é muito doida. Está na Bíblia, amém? Você vai entender por que eu estou falando isso. E quando vai nascer as crianças, fala que o primeiro que foi nascer colocou o bracinho para fora, e a mãe Tamar colocou uma fitinha vermelha no braço dele para identificar quem era o primeiro a nascer. Só que quando ele coloca a mão para fora, que está com a fita, automaticamente ele recolhe a mão, e o outro filho gêmeo pula na frente e nasce. Esse menino que nasceu na frente do outro, filha de Tamar, é Pérez, o que a gente acabou de ler na Bíblia. Um dos caras da onde veio a genealogia de Cristo. Sabe, olha essa história, irmão. Que história mais doida. Judá não teve uma das histórias maravilhosas. A história de Judá, essa é a história dele. Um homem que engravidou a sua nora e foi pai e avô do seu filho. Eu não sei como é a sua história. Talvez você está aqui hoje, se você pudesse nascer em uma cidade, qual cidade você nasceria? Você não nasceria lá em Sidrolândia. Você não nasceria em Bandeirantes. Muito menos em Rochedo. E eu queria nascer em Nova York. O quê? I don't speak português. Eu queria ser americano, ou alemão, ou italiano. Mas o fato é que a gente não tem controle sobre a nossa história. Cara, essa história é tão cabulosa, é tão pesada, porque ela fere todos os princípios morais da sociedade. Ela fere todos os princípios cristão ou não cristão de uma sociedade. Um homem que tem relações com a sua nora e é pai e avô do seu filho. Eu conheci várias pessoas que tinham esse caso, em que o avô acabou abusando da sua neta e engravidou a neta. E não tem nada mais absurdo, nada mais perturbador do que a gente imaginar isso. Porque as coisas que acontecem na sociedade, eu sei, talvez aqui, sem ninguém saber, eu estou falando a história de alguém aqui. Porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma origem, todo mundo sabe que passou por coisas boas e ruins. E esse ano de 2025, talvez para alguém aqui foi o melhor ano da vida dela, porque conquistou grandes coisas. Mas para outros, esse foi o ano do divórcio. Para outros foi o ano de perdas. Talvez para outros foi o ano de velório. Talvez para outros foi o ano de desemprego. Eu não sei qual foi a dor da sua vida desse ano. Mas sabe de uma coisa que eu leio aqui em Lucas? Eu vejo um Deus que é capaz de transformar qualquer história para apontar para o nascimento de Cristo. Sabe, eu não imaginei que talvez eu pregaria essa mensagem hoje num dia de Natal. Mas eu consegui ver Jesus, história por história, nome por nome, vida por vida, situação por situação, todas elas apontando para um nome: o nascimento de Cristo. E eu vim aqui para te falar uma coisa, irmão. A sua história não aponta para você, a sua história aponta para Cristo. Não importa qual foi a sua história, não importa qual foram as suas dores, não importa qual foi os seus problemas, nada disso importa. Quando Cristo entra na história, Ele pode fazer tudo novo na sua vida. O Natal é sobre isso, sobre um Deus que resolveu olhar para a humanidade e reescrever a história. Será que você pode levantar a mão para o céu, em sinal de gratidão, e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por reescrever a minha história. É isso que celebramos aqui, nessa igreja, Vitória em Campo Grande. Porque eu vi pessoas entrarem aqui nessa igreja esse ano ainda, com histórias piores que essa. Mas eu vejo Jesus dia após dia transformando o destino para apontar para o nascimento, que é o nascimento de Cristo. Então, sabe, de verdade, irmão, esse Natal não é para você ser o crente chato, que vai nos lugares e fala assim: eu vou lá comemorar, mas
Você sabe que Jesus não nasceu nesse dia. Cuidado, hein, que a bola da árvore era a cabeça de criança. Sabe aquele crente que gosta de escolher umas coisas para falar que é pagão, mas comemora aniversário, come bolo no dia do aniversário, vive o calendário que também é pagão? Eu não vim aqui para te falar nada sobre isso. Também não adianta você também ser o outro extremo, aquele crente que, se não montar a árvore de Natal, Jesus não me ama mais. Eu vim aqui para te falar que o mundo precisa saber para onde a sua história está apontando. Qual é o final da sua história? Para onde vai levar a sua vida? E não só as coisas boas que você faz, que é para a glória do Senhor. Glória a Deus pelo carro novo que você comprou esse ano. Glória a Deus pela casa nova que você conquistou esse ano. Glória a Deus por todas as bênçãos, pelo boy magia que você conquistou esse ano. Mas a pergunta é: será que a gente consegue entender que até nas nossas dificuldades e nos dias ruins, Deus também pode escrever uma história? Sabe, Igreja de Vitória, sobre isso, irmão. Não venha para cá achando que você vai encontrar pessoas perfeitas, que você não vai encontrar. O pior da igreja é o pastor. É muito lindo ver essas meninas dançando aqui. Eu chorei no começo, quando no primeiro passo, eu já chorei. Eu não choro porque a coreografia é bonita, até porque eu não entendo nada. Eu sou o típico homem, irmão, que não entende nada. Eu comprei uma árvore de Natal para minha esposa. Comprei uma árvore de colocar em casa. O pior pecado que um pastor faz é isso. Horrível. Zero gosto para decoração. As meninas decoraram essa igreja, para mim está do mesmo jeito. A única coisa que está diferente é que está piscando. Então eu não consigo enxergar. Eu sei que está bonito. Mas sabe por que eu choro, Jorge? É porque eu sei que cada menina que levantou uma mão aqui para adorar, para dançar, carrega uma história. E que se não fosse Jesus, eu nem sei onde elas estariam. Mas essa pessoa pode dançar, essa pessoa pode cantar, essa pessoa... Cara, se Jesus pode transformar a minha história, Ele pode transformar a história de qualquer pessoa. Natal é sobre um Deus que resolveu entrar na história, dividir a história e recomeçar aquilo que o homem tinha perdido. Esse dia é para a gente celebrar um Deus que consegue transformar todas as nossas dores em um testemunho. Esse dia é para a gente celebrar um Deus que pode colocar na nossa dor um carimbo de testemunho, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Sabe, quando você entrou aqui na igreja, você viu uma cruz ali no meio da igreja. Quando a Rai fez essa decoração, eu olhei para ela e falei: amor, por que teve uma cruz aqui? Natal não é sobre cruz, é sobre manjedoura. Qual que é a diferença de uma para outra? As duas são de madeira. E o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o verdadeiro motivo do Natal. Não é a manjedoura, é a cruz. A Bíblia não manda a gente celebrar Natal. A Bíblia não manda você dar presente. A Bíblia não manda você comprar nada para ninguém no Natal. Natal é comércio. O que a Bíblia manda a gente celebrar, a única festa, é a Páscoa de um Deus que resolveu morrer na cruz, de um Deus que resolveu entregar a sua vida para pegar a sua história, mais cabulosa que seja, e transformar para apontar para o nascimento de Cristo. Eu li o nome de 77 homens aqui na genealogia de Jesus, e todos eles tiveram uma história, como eu e você. Mas todos eles contribuíram, todas as histórias, a de Judá, a de Enoque, a de Jacó, todos esses homens que viveram coisas boas e ruins, todas essas histórias apontaram para uma história única: o nascimento de Jesus. Então a sua luta, o seu divórcio, o seu problema financeiro, as suas dores, as suas alegrias, tudo isso, irmão, precisa apontar
para o nascimento de Cristo. Quem está comigo, diga amém. Esse é o verdadeiro e único sentido do Natal. Não é celebrar o Papai Noel, que não existe. Por que a gente faz isso aqui na igreja? Para você não esquecer que Deus não pode ser colocado dentro de uma caixa. Ele escolheu nascer no pior ambiente possível. Tinha de tudo quando Jesus nasceu, para mostrar que o nascimento de Cristo pode acontecer em meio às nossas bagunças também. Então eu celebro esse dia 25 de dezembro, com um coração muito grato como pastor. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo a essa igreja, lugar de pessoas imperfeitas que amam um Deus que é perfeito. E o pior da igreja sou eu, mas eu celebro a vida de cada um aqui, que a gente está no meio do caminho, nossa história não terminou, está sendo contada dia após dia, culto após culto, presença de Deus após presença de Deus, glória após glória. Cada dia da nossa vida Deus está transformando, e eu como pastor tenho o privilégio de ver pessoas entrarem por essas portas sem nenhuma esperança e saírem com a certeza, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu celebro uma igreja que entende o verdadeiro motivo do Natal, uma igreja que não é de plástico. Eu celebro uma igreja que entendeu que o que mais brilha em Campo Grande não são os pisca-pisca da Afonso Pena, mas são os filhos de Deus que são a luz do mundo. Eu celebro uma igreja que entendeu que a gente pode ser de verdade. Eu celebro uma igreja que pessoas entenderam que mesmo que tiveram uma vida socialmente corrupta, uma vida totalmente imoral, uma vida totalmente sem escrúpulo, uma vida totalmente arruinada, pessoas que vieram de casamentos falidos, pessoas que vieram de uma vida terrível. Eu celebro isso porque eu vejo Jesus entrar no meio das vidas dessas pessoas e trazer a verdadeira esperança. Eu celebro um Deus que não olhou para a terra, olhou para a sua vida e ficou parado. Eu celebro um Deus que olhou para a humanidade e falou assim: chegou a hora de eu ir lá, nascer como homem, estar dentro dele como um Deus Emanuel e transformar a história. Nós celebramos um Deus vivo, real e verdadeiro. Nós celebramos um Deus de família. Nós celebramos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Alguém tem uma Bíblia para me emprestar? Tem, Johnny? Algum crente do Apocalipse? Tem, Ariel? Bispo Ariel. Nós celebramos um Deus. Obrigado, meu irmão. Você está bonito, hein? Rapaz, que é isso? Corajoso. Homens que celebram o Natal de terno vão ficar prósperos no 2026. Eita glória. Nós celebramos um Deus que cumpriu todas as promessas escritas nesse livro. Sabe qual é o nosso problema? Você está com medo do ano que vem porque falaram que é crise. Pode falar uma coisa? Eu já li a última página desse livro e está falando que vai ficar tudo bem. Eu li a última página e fala, sabe o quê? Que o mesmo Jesus que era antes de tudo acontecer, o verbo que estava no princípio, que veio como um menino na manjedoura, não ficou como um menino, foi um leão que morreu e ressuscitou. E esse mesmo Jesus, eu celebro esse Jesus porque os últimos versículos desse livro falam que Ele está voltando. Em breve Ele está voltando. Então eu celebro um Deus que não deixou a gente a ver navios, não deixou a gente aqui angustiado. O que será que vai acontecer? Não está aqui, irmão. A Bíblia está dizendo que a gente teria aflição, mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Era para a gente continuar confiante, combatendo o bom combate, guardar a fé. Era para a gente continuar firme no Senhor, independente de qualquer tempestade que se levantasse, porque vai chegar um dia que a trombeta vai tocar no céu e nós vamos celebrar o verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo vindo com poder e grande glória, preparando para nós uma mesa para a gente ceiar a verdadeira vida que é Jesus. Eu celebro esse Deus. Alguém comigo nessa igreja para celebrar o nome do Santo do Senhor? Eu celebro esse Deus que pode pegar um Pérez, um Judá, um Eberson, um Jorge, uma Cris, uma Eloá, Heloísa, Eloá está aqui, um Otávio,
Quem mais? Uma Jennifer, um Vitor, uma Amanda, um Lucas. Eu posso falar de todo mundo aqui, eu sei a maioria da história de todo mundo. O Vini, que hoje foi Jesus, mas um dia já foi Judas. Eita glória. Brincadeira. Eu celebro esse Deus que não usou anjo para fazer o amor, para mostrar o amor para o mundo. Eu celebro esse Deus que não usou os anjos para fazer a obra dele na terra. Eu celebro um Deus que usa a história da vida de cada pessoa. Usou a minha história para abrir essa igreja, usou a sua história para mudar a sua casa, vai usar a sua história para mudar a vida de alguém, porque Ele é um Deus de família. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus que nós celebramos. Essa noite eu quero te fazer um convite para você fazer uma oração comigo hoje. E a nossa oração vai ser: Senhor, que a nossa história aponte para o nascimento de Cristo. Pastor, mas a minha história é tão ruim. Eu sei, irmão, mas é essa mesma história que Ele vai transformar para um testemunho. Essa noite eu quero que a gente faça essa oração, porque é a nossa vez de viver, é a nossa geração que está na terra, é a nossa geração que está em Campo Grande, é a nossa vez de brilhar Jesus e mostrar para Campo Grande que se a nossa luz brilhar, a escuridão não vai acontecer nessa cidade, porque aonde a luz chega, a treva tem que sair. Feche teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, nós celebramos essa noite um Deus que é perito em transformar histórias. Nós celebramos essa noite um Deus que é capaz de nos dar uma nova oportunidade todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque você não desistiu de nós. Obrigado, Jesus, porque o seu amor, ele foi muito além do que a gente podia imaginar. Nós celebramos, Senhor, a tua presença em nossas vidas e somos gratos ao Senhor por mais um ano celebrarmos em família. Não um paganismo, mas um verdadeiro motivo, que é o nascimento de Cristo em cada coração. A história de Cristo renascendo em cada família. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, a nossa família é família bendita de Deus nessa terra. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que a gente possa viver e a nossa vida apontar para a sua glória. Por isso, em nome de Jesus, ó Pai, venha transformar as nossas dores em propósito. Venha transformar, Deus, todos os nossos erros em uma nova fé, em uma nova esperança, em um novo amor. E que a gente possa ser a canção mais bonita a testemunhar da sua glória. Se você puder, coloque a mão no seu coração, diga assim: em nome de Jesus, eu declaro essa noite que a minha vida pertence ao reino de Deus. Feche os teus olhos e olhe comigo, diga assim: eu entrego o meu coração, a minha vida para Jesus Cristo de Nazaré, que veio como um menino, que nasceu na manjedoura. Jesus de Nazaré, o homem que morreu na cruz e o Deus que ressuscitou. E eu declaro que a esse Jesus Cristo de Nazaré eu entrego a minha vida, a minha história, o meu coração para Ele. Feche os olhos, eu quero orar por você. Eu declaro em nome de Jesus que nesse dia algo novo nasça no seu coração, que todas as suas perguntas sobre por que você nasceu nessa família, por que você passou isso ou aquilo, suas dores, que todas elas hoje sejam respondidas pela história de Cristo sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que a tua presença venha sobre você, e você seja, que a presença de Deus venha sobre a sua vida, e que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu declaro em nome de Jesus o poder de Deus agora alcançando o seu coração, do mesmo jeito que um dia o Espírito Santo envolveu Maria para que ela gerasse o Cristo. Que esse Espírito Santo, esse Espírito que é realmente santo, possa envolver a sua vida, o seu espírito, para que Cristo nasça sobre você essa noite. Eu declaro em nome de Jesus
que a presença de Deus esteja no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, em nome de Jesus. E se você pode, você se levanta aplaudindo bem forte o nome santo do Senhor. Se você está com o celular, pegue seu celular por um momento. Você que tem celular, acho que todo mundo tem o seu celular. E eu quero que você ligue a lanterna do seu celular. E se você puder apagar todas as luzes para a gente, por favor. Você vai chegar perto de quem está com você aí, da sua família. Chega perto dele, pega o celular, liga a lanterna do seu celular, porque nós vamos fazer um ato profético agora. Esses dias a gente vai ver muita luz piscando nessa cidade. Talvez você é dessas pessoas que enfeita a casa com um monte de luz. Mas eu quero te lembrar uma coisa sobre a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então tem alguém do seu lado, um crente que comeu muito pudim hoje, olha para ele e fala assim: o pastor mandou dizer para você que esse ano e no próximo ano ninguém mais vai apagar a sua luz, porque quem escreveu a sua história, fala para ele, quem escreveu a sua história foi Cristo, e tudo aponta para Cristo. Só que você pode levantar a sua luz agora bem alto, deixa a sua luz brilhar, deixa a sua luz aparecer. Nós somos a verdadeira luz dessa cidade, nós carregamos a verdadeira luz sobre essa cidade. Será que tem alguém aqui para fazer barulho para Jesus aqui essa noite? Fica com essa lanterna erguida, nós vamos celebrar o Senhor com mais uma canção aqui juntos em família. E enquanto você vai cantar, eu profetizo sobre você que a sua família vai conhecer Jesus através da luz que está em você. Eu declaro em nome de Jesus que essa cidade vai ser impactada pela sua história, pelo seu testemunho, pela sua vida, em nome de Jesus. Então levante bem alta a sua mão e diga: eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Aleluia.